Oi, pessoal, bem-vindos a mais um episódio. No episódio de hoje, vamos começar entendendo o conceito de glomerulonefrite. Eu sou a Ayane. Eu sou a Daisy. Eu sou a Jéssica. Eu sou a Maria Clara. Eu sou a Melanie. E eu sou a Giovana. E eu vou começar falando sobre esse termo que reúne um conjunto de doenças renais em que ocorre um dano de origem imunológica a estruturas fundamentais do glomérulo, como a membrana basal, o mesângio e o endotélio capilar. Quando essas estruturas são comprometidas, surgem manifestações importantes, como a hematúria, proteinúria e elevação dos níveis de compostos nitrogenados no sangue, conhecida como a azotemia. E as formas agudas de glomerulonefrite podem aparecer tanto como doença primariamente renal, quanto como consequência de condições sistêmicas que acabam afetando o rim. E para deixar o papo mais organizado, vamos começar logo pela pergunta-chave que todo mundo sempre tem. Quais são os tipos de glomerulonefrite? Existem diferentes tipos de glomerulonefrite, sendo classificados conforme suas causas e características. Então vamos lá. Primeiro, a glomerulonefrite primária. Os quadros classificados com esse tipo de doença são aqueles na qual o distúrbio ataca de forma direta o glomérulo, devido a alguma alteração imunológica, consequência de uma infecção viral ou bacteriana. A glomerulonefrite pós-estreptocócica é um tipo de glomerulonefrite pós-infecciosa e um exemplo da doença em seu quadro primário. Já a nefropatia por IgA é um exemplo da condição não infecciosa. E claro, temos a glomerulonefrite secundária. Os casos dessa doença em seu tipo secundário são resultado de outras complicações clínicas que atingem diretamente o funcionamento do glomérulo, sendo as mais frequentes a hipertensão e a diabetes, ainda decorrente de hepatites B e C, HIV-1, HIV e lúpus. Fechando essa parte, vamos entrar em uma das áreas mais importantes, a fisiopatologia. A glomerulonefrite, em suas diferentes formas, tem como fundamento um processo patogênico imunomediado. Isso significa que tanto os mecanismos humorais quanto os celulares do sistema imune participam ativamente. A resposta inflamatória resultante, quando persistente, pode evoluir para processos fibróticos, contribuindo para a perda progressiva da função renal. E o alvo dessa agressão imunológica varia bastante. Em alguns casos, como na glomerulonefrite associada ao estafilococo, observam-se depósitos de IgA e complemento C3. Em outros, como na glomerulonefrite pós-estreptocócica, a membrana basal glomerular ou antígenos nela aprisionados tornam-se o ponto central da reação imune. Já nas doenças sistêmicas, lúpus eritematoso sistêmico ou nefropatia por IgA, a formação de imunocomplexos ocorre em todo o organismo, e o rim é apenas um dos órgãos afetados. E nas vasculites de pequenos vasos, o mecanismo predominante não é a deposição de imunocomplexos, mas sim a ação de células imunológicas, sobretudo linfócitos T e macrófagos, que infiltram o glomêrulo e causam dano direto. Esses mecanismos iniciais ativam vias inflamatórias comuns, como o sistema complemento e a cascata de coagulação. A ativação dessas vias leva à produção de citocinas pró-inflamatórias e de fatores de crescimento, como o PDGF, responsáveis pela proliferação de células glomerulares e, posteriormente, pela glomerulosclerose. E a evolução depende do estímulo antigênico. Se persiste como na hepatite C crônica, maior risco de lesão crônica, e se é eliminado rapidamente, como na glomerulonefrite pós-estreptocócica, a resolução mais favorável. Do ponto de vista estrutural, temos proliferação de células endoteliais, mesangiais e epiteliais, aumento da celularidade do tufo glomerular, formação crescente no espaço de Bowman, espessamento da membrana basal glomerular e depósitos eletrodensos. Em estágios avançados, surge hialinização e esclerose, e tudo isso se traduz clinicamente. Proteinúria, hematúria, redução da taxa de filtração glomerular com queda da depuração de creatinina, oligúria ou anúria, hemácias e cilindros hemáticos no sedimento urinário, expansão do volume intravascular, edema e hipertensão arterial sistêmica. E agora nós vamos para os sintomas que podem aparecer durante o dia a dia. Geralmente, os sintomas da glomerulonefrite aparecem no tipo secundário, sendo assintomáticas na fase primária. Podem ser percebidos sintomas como hipertensão arterial, ganho de peso, inchaço corporal, hematúria, fraqueza, mal-estar geral, cansaço, anemia. Urina com sangue escura, cor de ferrugem ou castanha, ou com espuma, sangue nos vômitos ou nas fezes, aumento do número de micções, tosse e dificuldade de respiração e hemorragias nasais.
E como complicações, tem a síndrome nefrótica aguda, alterações do sangue, doença renal crônica, infecções urinárias de repetição, insuficiência renal terminal, acumulação de fluidos com insuficiência cardíaca ou edema pulmonar, aumento dos níveis de potássio, hipertensão arterial e maior suscetibilidade a outras infecções. Agora vamos para o tratamento. O tratamento depende da sua causa, tipo e gravidade, temporária e irreversível ou com tendência a agravar-se. A pressão arterial deve ser controlada e esse é um dos pontos-chave do sucesso do tratamento. Para além dos medicamentos para hipertensão, podem ser úteis os corticoides e fármacos que controlam o sistema imunitário. A plasmaferese, técnica que permite a remoção de anticorpos em circulação, pode ser útil em alguns tipos de glomerulonefrite. É também importante limitar a ingestão de sal, fluidos e proteínas. E quando ocorre uma insuficiência renal, pode ser necessário fazer hemodiálise ou um transplante renal. No diagnóstico, uma análise de urina pode revelar sinais de mau funcionamento dos rins, como a presença de glóbulos vermelhos e proteínas anormais na urina, ou de glóbulos brancos, que indicam inflamação. Também pode haver uma deficiência nos níveis esperados de resíduos metabólicos. A análise de sangue pode revelar níveis de resíduos metabólicos elevados. Exames de imagem como radiografia, ultrassonografia e tomografia computadorizada também ajudam. E a biópsia renal, claro, que confirma o diagnóstico e avalia o grau e a natureza da lesão tecidual. E é isso, gente. Passamos por conceitos, tipos, fisiopatologia, sintomas, tratamento e diagnóstico. Esperamos que o papo tenha ficado leve mesmo que um tema tão cheio de detalhes. Até o próximo episódio!